Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para o nosso 18º webinar da iProcesso, falando do mundo ágil e colaborativo, num mês que nós estamos falando de pessoas que se relacionam para um resultado, e relacionamento é tudo, e a gente entende que processo sem pessoas não é nada. Então nós fizemos um mês que demonstra a integração de pessoas junto a processos em busca de um resultado. Hoje nós temos o subtema como o mindset ágil e a transformação digital podem inovar através das pessoas, com o nosso convidado da Pensare, Paulo Zani. Obrigado, Paulo, já de antemão. Quero que todos também deixem aqui no chat do Face, do YouTube, os parabéns para o Paulo. Hoje é aniversário dele. Estou tendo a honra de compartilhar esse dia. Esse dia vai ficar marcado na história. Eu acredito um dia, Paulo, que os seus familiares, seus filhos, netos, bisnetos vão procurar lá no acervo do YouTube, vão achar o dia do teu aniversário e eu vou estar junto com você. Isso vai ser muito gratificante, não só para mim, mas para todos que estão compartilhando esse momento com você. Quero agradecer também todos aqueles que estão ao vivo no nosso canal do YouTube, no Facebook, que estão conosco já acompanhando a 17 webinars e agora com esse 18º. Muito obrigado. Vocês que estão ao vivo têm o privilégio de deixar suas dúvidas, perguntas, sugestões e a gente monitorando aqui ao vivo, a gente pode interagir com vocês, isso vai ser muito bom também. Para aqueles que estão offline, deixem os seus, através dos nossos contatos, deixem as suas impressões, através do WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram, que mais? O Twitter, LinkedIn, né? Nós estamos em todas as redes sociais. Eu também gostaria de pedir para que aqueles que estão acessando pela primeira vez deixem um like lá no YouTube, se inscrevam no canal. Nós estamos beirando as 100 inscrições, isso é muito bacana, porque nesse mundo digital, quanto mais pessoas se engajarem nesse meio, mais nós temos condições e recursos para poder transmitir com uma melhor qualidade para vocês que estão aí na ponta, tá bom? Bom, vamos lá. Eu sou o Kleber Pereira, sou o CEO da iProcesso. Há 18 webinars atrás, nós levantamos a bandeira de processo, porque nós entendemos que processo tem que ser analisado como resultado, mas também nós entendemos que junto com pessoas e tecnologias, esses 3 pilares suportam e sustentam as operações das organizações e norteados sempre por inovação. E hoje em dia a gente tem uma necessidade de inovar, né? Seja uma inovação incremental ou disruptiva. E nós falamos isso desde o nosso 4º webinar, né? E reforçamos isso no 9º webinar. É muito importante termos essa conexão com esses 3 pilares. Nós também entendemos que pessoas, elas não conseguem resolver os seus problemas sozinhas, né? Nós precisamos ter processos e nós precisamos ter tecnologias, por isso que nós sacamos, por isso que nós extraímos processos dentro de toda essa triangulação, porque nós precisamos entender os nossos processos e dentro de um ciclo de melhoria contínua, nós também entendemos que não existe certo, não existe errado, né? A empresa que busca trazer tecnologia para dentro da casa dela, da organização dela, da estrutura dela, e melhorar os seus processos, ela precisa tomar um grande cuidado. Ela não pode simplesmente colocar tecnologia sem antes conhecer o seu processo. Aliás, a gente recomenda... Fala, Silvio, tudo bem? Prazer, tudo bem, desculpa, já entrou. Imagina. Eu tive dificuldades aqui de conexão. Porque eu estou usando um computador corporativo. Tranquilo. Já estamos ao vivo. Fique tranquilo, meu amigo. Obrigado, eu estou fazendo a introdução. Prazer é todo meu. Eu estou fazendo a introdução e aí antes de passar a bola ali para o Paulo, estou fazendo algumas palavrinhas iniciais. Bem-vindo, viu? Um abração. Obrigado. Então assim,
Dentro do ciclo 1, nós entendemos que as empresas que buscam a tecnologia, elas deveriam conhecer os seus processos, deveriam aproximar as pessoas aos seus processos, para que a tecnologia dentro das organizações possa ter sinergia com esses processos, com a mudança. Quando isso não acontece, a gente tem aqui um ponto, um vale, que é um ponto que pode ter uma ruptura de pessoas. A gente pode perder pessoas porque as pessoas não sabem nem o processo antigo e nem o processo novo. Elas não conheciam nem o processo que existia e tão pouco novo. Quando as empresas entram no ciclo 2 e 3, que elas começam a convergir o processo, as pessoas e as tecnologias, elas começam a perceber que se elas dominarem os seus processos, que aí elas vão para o ciclo 3, elas começam a buscar a ferramenta adequada para o resultado que ela espera. Então aí a gente começa a colocar processo numa análise junto com pessoas com um segundo objetivo, que é melhorar, que é incrementar os seus processos. Normalmente as tecnologias vêm para automatizarem os seus processos. Então primeiro conheça-os, transforme isso como uma base de conhecimento para as pessoas que participam dentro das suas organizações e depois você busca um incremento tecnológico. Quando isso acontece, por pior que seja o momento, você vai conseguir sair rápido disso. E o quarto ciclo de melhoria são aquelas organizações que buscam, né, sempre estar com o seu conhecimento atualizado. As pessoas sempre estão à frente dos seus processos. Elas sempre olham a inovação e buscam da melhor forma trazer isso para dentro da sua estrutura, da sua organização. Tá bom? Nós falamos bastante da jornada orientada por processo. Então, quando nós falamos do processo analisado como resultado, nós queremos trazer a visão do encadeamento do processo de ponta a ponta, não só de ponta a ponta no nível operacional, mas de ponta a ponta do nível estratégico, tático, operacional, buscando esse desmembramento, entendendo quais são as tarefas, quais são as atividades que impactam no resultado esperado das organizações. Esse é o nosso diferencial, porque a gente cria ciclos de melhorias contínuos, que é o famoso PDCA, que a gente já falou isso em outras ocasiões, e a gente consegue rapidamente ter resultado. São os quick wins, onde a gente traz esses resultados esperados de uma forma muito rápida, e é 1 minuto melhorado num processo, um recurso, seja ele financeiro ou esforço, aplicado na melhoria de uma atividade que impacta no resultado, gera o incremento que a gente precisa para chegar no resultado. Então, isso diferencia as estruturas tradicionais, porque a gente não busca simplesmente mapear ou melhorar o processo. A gente olha isso como um resultado contínuo e cada vez que você melhora o teu resultado, você faz uma gestão por processo a ponto de você, em algum momento, estar extremamente confortável, você tem um horizonte, um domínio muito claro daquilo que vem pela frente, você começa a aumentar os teus controles, então você começa a gerenciar riscos de uma forma mais adequada, né? E a pandemia veio para apresentar isso para a gente. Nós falamos que nós não temos mais crise. As crises, elas sempre existiram dentro das organizações, só que a gente aprendeu a conviver com elas, né? Que empresa que mantém em época que não tem crise, uma gestão estratégica, o comitê estratégico, é difícil as organizações terem esse tipo de estrutura, né? De manter esse tipo de estrutura. Aí vem uma pandemia, a gente descobre que a gente tem que ter uma equipe para tratar riscos. Acho que a gente sempre tinha que ter isso na busca de melhoria contínua, né? Quando a gente faz o mapeamento, a gente identifica retrabalhos e aí a gente tem que eliminar os retrabalhos. Tudo aquilo que leva nada a lugar nenhum tem que ser eliminado. E aí os nossos métodos que foram apresentados no webinars anteriores, né? CIPOC, GUT, o próprio Canvas, numa identificação de mapa de processo, traz essa clareza para nós. E, por último, reduz as perdas e desperdícios, né? Quando você não consegue eliminar, né, reduza as suas perdas e os seus desperdícios. Bom, na conexão de processos com pessoas, nós estamos aí dentro do mês de agosto com 4 webinars, com 4 empresas convidadas. E hoje nós temos a Pensare.
Então eu convido a todos, para aqueles que não viram nos webinars anteriores, vá lá no nosso canal, consome o vídeo, faz uso dessa informação, entre em contato com as pessoas, porque nós estamos trazendo sempre muito conteúdo de conexão, conteúdo denso que não cabe dentro dos 45 minutos, mas nós estamos trazendo pessoas de peso, convidados de peso, especialistas que têm muita propriedade para falar dentro desses temas. E nós já estamos preparando o webinar de setembro, então se vocês acessarem um dos nossos sites, que é aí processoonline.com, lá na pagininha lá do webinar, acessa lá setembro e responde o nosso questionário da priorização dos webinars e dos temas. Nós estamos oferecendo isso para vocês, para que vocês possam ter o melhor conteúdo, da melhor forma, com a melhor participação dentro do nosso webinar, tá bom? De setembro. Silvio, você é o convidado do nosso convidado. Então, de novo, agora com muito carinho, com muita propriedade. Eu não sabia, viu, Silvio, hoje é aniversário do Paulo, então tá ficando registrado aqui ao vivo os nossos... parabéns! Felicitações, parabéns para o Paulo. Paulo todo sorridente. Paulo, de acordo com o que a gente combinou, eu extrapolei o tema, né? O tempo, perdão, não tem problema, fique tranquilo, você tem 45 minutos, e aí você entra aí e coordena, orquestra aí a conversa com o Silvio, tá bom? Obrigado, Paulo, obrigado, Silvio, obrigado, Pensari. A palavra é toda tua. Legal, obrigado, Kleber. Primeiramente, agradecer a oportunidade pelo convite em nome da Pensari, uma grande oportunidade aqui de a gente trocar figurinha, trocar ideia, trocar experiências, né? E colaborar aí com quem está precisando, né? De conhecer um mundo novo que a gente está vivendo agora. E é isso que a gente pretende aqui. Agradeço também o Silvio Rocha, é um parceiro nosso da Pensari. O Silvio é um gestor de TI e está com uma missão muito interessante, muito legal dentro da Sabesp. Ele está com uma missão lá de uma célula de transformação digital. Depois ele vai poder colocar para a gente aqui mais em detalhe qual que é a missão que ele tem hoje lá. E tem muito a ver, na prática, né, a vivência do Silvio hoje, com o que a gente está falando aqui, com o que o Kleber trouxe, com o que a gente está propondo nesse momento, tá bom? Silvio, quiser, aproveito já para você se apresentar, então, antes da gente seguir. Fique à vontade. Agradeço mais uma vez essa parceria aí que a gente está tendo com a Pensari, né, e agora conhecendo o Kleber da iProcess, já conhecia a iProcess, né, por vários conteúdos que vocês divulgam aí de bastante relevância dentro da questão de processo, né, e agradeço a oportunidade de estar participando. Como o Paulo falou, eu trabalho na Sabesp, estou como gestor de TI, né? E a gente está com um desafio muito grande, que é esse tema específico aí, na verdade, até talvez mais abrangente, um pouco, não sei, que a gente tem chamado de transformação organizacional. Mas está tudo misturado. Na verdade, é até difícil de a gente entender esse tema e conceituá-lo, né? Porque quando fala transformação organizacional, vem tudo junto. A gente está trabalhando nos 3 processos, nos 3 P's, né? Ou nos 3 pilares, na verdade: pessoas, processos e tecnologia. Perfeito. Então, tem tudo a ver com o que o Paulo vai falar aí. Eu acho que eu vou contribuindo na medida do que eu posso. Obrigado, viu, Paulo? Legal. Obrigado, Kleber. Obrigado, Silvio. Bom, vamos lá. Antes de começar a falar aqui da minha história, um pouquinho da minha história, a gente entra no tema, eu queria só dar rapidamente falar da Pensari. Talvez algumas pessoas não conheçam. A Pensari é uma escola de inovação executiva, né? A nossa proposta é capacitar times e empresas, né, de qualquer que seja o porte, capacitar em treinamentos, né, que possibilite a gente alcançar uma transformação. Então, basicamente, a gente está com 3 capacitações prontas: Design Thinking, metodologia Scrum, metodologia ágil e também OKR, tá?
E após isso a gente tem uma opção de Pensare Lab, que seria um hub de inovação, de a gente implementar e trabalhar junto com um parceiro, com um cliente, e um Pensare Way, que seria a implementação também, ajudar a implementar, não só capacitar, aprender o conceito, e a gente poder também ajudar em 4 mãos, implementar a sua transformação, a sua inovação, que seja do seu negócio, ou de criar o seu negócio, ou de transformar, né, o seu negócio, a sua empresa, seja ela do tamanho que for. Tá? Então, basicamente, esse é o objetivo, é o propósito da Pensare. Falar um pouquinho da minha história, para não me alongar muito, assim, pessoal, porque a gente tem aqui um tema bastante abrangente, eu vou procurar passar um pouquinho em cada frente, né, falar um pouquinho, resgatar um pouquinho da história, navegar um pouquinho por conta da transformação digital, falar bastante de pessoas, um pouquinho de processo, metodologia, alguma coisa de tecnologia na ponta que a gente consegue viabilizar, né? Então, são vários assuntos, né, que eu acho que o tempo vai ser até bem justo, mas a gente vai procurar abranger um pouco assim em todas essas frentes, e o Silvio vai colaborar, né, colocando exemplos, cases, situações que ele tem vivido na prática. Então, por isso, eu acho que vai ser bastante rico essa experiência para vocês que estão nesse momento aí buscando conhecer ou buscando implementar na sua vida, na sua carreira, no seu negócio, tá bom? Bom, eu tenho formação em tecnologia da informação, né? Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Lins, e tenho uma pós-graduação em administração e marketing pela FEA, na USP de Ribeirão Preto. Já fui desenvolvedor, comecei na carreira de tecnologia como sendo analista desenvolvedor, e depois eu passei, já tenho, né, há um bom tempo aí, trabalhando com liderança, com gestão, que basicamente é essa passagem que eu estou colocando nesse slide aqui para vocês, nos últimos anos 2000 e anos 2010, os últimos 20 anos, basicamente, é a experiência que eu trago e posso compartilhar com vocês, e a gente viu muita coisa nesse tempo, né, de anos 2000 para cá, que são aqui algumas das empresas mais expressivas que eu passei, entre outras menores, né? Então eu procurei destacar aqui algumas, como TAM, linhas aéreas. Eu gosto desse logo porque já mudou, mas esse era um logo muito tradicional, né, do vermelho, branco e azul. Eu gosto de usar esse logo, hoje não tem mais. IBM, né, acho que esse não tem o que falar, do nosso grande Big Blue, é só amor, paixão, né? Realmente era um sonho que eu tinha. Eu consegui trabalhar na IBM por 4 anos e aprendi muito, foi um divisor de águas na minha carreira profissional, esse tempo que eu passei na IBM. Depois Magazine Luiza, ainda também eu gosto de usar esse logo porque foi antes dessa mudança de Magalu, né? Eles ainda estavam em laboratório, a questão do Magalu e Marketplace que eles têm hoje. Natura Cosméticos, também não tenho o que falar, né? Marca super conhecida, empresa muito bem conceituada. E mais recentemente a IOB, Informações Objetivas, é uma empresa também de mais de 50 anos, talvez os mais novos acho que pode não conhecer, mas é uma empresa muito conhecida no mercado contábil, né, tributário, fiscal, então sempre tem esse segmento aí. A marca IOB é bastante conhecida e das minhas últimas experiências. Na verdade, hoje eu sou, na Pensare, eu sou head de tecnologia, né, sou um head de engenharia de software, né, nos meus últimos produtos que eu tenho executado dentro da IOB, transformando produtos digitais, né, deixando os produtos digitais que eles já vinham com essa cultura já há alguns anos, a minha responsabilidade dentro do segmento de conteúdo, né, produtos de conteúdo digitais, é transformar esses produtos, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, com o que a gente tem disponibilidade de tecnologia, muitas delas sendo open source, né? Então, se a gente tiver engajamento, se a gente tiver processos bem encaixados e adequados, a gente chega na implementação de inovação e transformação que a gente tanto precisa, tá? Basicamente, essa é a história aí. E com isso a gente tem bastante história para contar, várias situações. Talvez a gente não consiga colocar tudo aqui, mas eu acho que abre espaço aí para novos encontros, né? Isso que eu acho bastante interessante também, a gente voltar nesses... Eu não ia falar nada, Paulo, mas agora tem mais um ano, né? Parabéns, né? Tem mais um ano agora aí, né? Não ia falar nada não, mas eu não posso deixar, né? São muitos anos, tem mais um agora. Opa, a década de 2020 está aí, estamos só começando, né? É isso aí.
Pessoal, aqui eu queria só colocar... Posso fazer um complemento aqui, Paulo? A gente justamente lá a gente está fazendo essa transição, né, praticamente do ano 2000 para o ano 2020. O setor, a Sabesp, né, a Sabesp dentro do setor público, ela é uma empresa muito avançada, né, porque eu lecionei alguns anos para curso de pós-graduação nas subprefeituras, né? Então eu conheci muito o mundo das subprefeituras, e quando eu conheci o mundo das subprefeituras, eu vi o quanto que é a distância entre essa entidade pública e a Sabesp, por exemplo. Então a Sabesp, quando ela abriu as suas ações na Bolsa de Valores e começou a receber capital exterior, né, porque ela tem ações na Bolsa de Valores tanto aqui da Bovespa como na Bolsa de Valores de Nova York, esse impulsionamento de capital fez uma modernização muito grande da empresa, mas lógico que ainda está um pouco distante está se aproximando muito rapidamente do mercado, né? E é esse salto justamente que a gente está fazendo aqui, né? A gente está falando na Sabesp que é 1 década em 1 ano, né? Esse é o nosso lema que a gente tem falado do projeto. É 1 década em 1 ano. Então, a gente pulou aí de 2000 para 2020 e estamos trazendo todos esses conceitos que você está apresentando aí nos anos de 2010, olhar em produtos digitais, olhar em soluções de nuvem, olhar em agilidade, né? Agilidade tanto ferramental como principalmente mentalidade ágil, né? Principalmente essa questão. Então era esse complemento que eu queria dizer assim, muitas vezes as empresas podem olhar e falar que não é possível. Eu falo que é possível. Em 3 meses, em 3 sprints que a gente fez, em uma sprint de 1 mês, estruturamos todas as squads de trabalho. No segundo mês, planejamos roadmap de 2 meses. Já entregamos muitos produtos que não eram uma cultura de performance tão rápida. Ô Silvio, você está no Brasil, Silvio? A gente está no mundo digital, mas você está no Brasil? Você está falando conectado no Brasil? Você está falando que é possível? É isso? É possível. Eu acho que essa é a materialização, tá? Eu acho que essa tua contribuição é fenomenal, porque a gente é uma comprovação, né, Paulo? Né? Da teoria na prática, né? A gente sabe que é possível e você já com essa chancela aí já mostra para a gente uma luz no fim do túnel, né? Um caminho muito promissor. Esse é algo que eu tenho, é uma bandeira que eu tenho levantado, porque eu falei, como que eu vou falar para o público de uma empresa pública, né? Que normalmente já tem uma chancela pejorativa. Né? Então, assim, é falar que é possível, né? É possível, eu convido a todos aí, em breve que passar a pandemia, a gente fazer uma visita e ver a revolução que estamos fazendo dentro. Eu estou falando dentro de uma unidade de negócio, não a Sabesp como um todo. Uhum. Tá? A Sabesp como um todo, ela está se movendo, mas a unidade onde eu estou, que é um case, ela vai servir provavelmente para grande parte da Sabesp. Legal, né? E conhecimento de causa, né, Silvio? Porque a gente não está falando, como você disse, não está falando de uma empresa privada, né, onde é muito mais difícil, ou seja, né, que é maior exemplo, maior case do que esse, né, impossível, mas muito legal, e o Silvio vai continuar colocando aqui os comentários e ilustrando aqui a nossa caminhada. Paulo. E aí, o que eu queria trazer, né? Essa evolução da linha do tempo, aqui não tem certo, não tem errado, tá, pessoal? É só para a gente posicionar, né? Mas talvez não tenha conhecido aí anos 90, mesmo anos 2000, mas basicamente é o que a gente tinha, né? Anos 90 a gente desenvolvia sistemas, anos 2000
veio, né, a tendência de PMBOK, metodologia cascata, waterfall, desenvolver projetos, né, aparece a internet, e aí começa a cair CPDs, data centers com máquinas virtuais, e agora nos 2000 a gente fala de produtos digitais, é só para a gente ter uma noção dessa evolução, né, nem trouxe aqui anos 80, 70, senão a gente ia ficar aqui falando até 10 da noite. E posicionando aqui anos 2000, já estamos em 2020, né? E aqui eu estou tirando um retrato bem en passant da década de 2010, o que a gente tem hoje, né? Não tem problema nenhum você falar e pensar, pô, eu tenho um mix aqui de anos 90, 2000 com 2010, não tem problema nenhum, né? Você tem muitos ambientes híbridos, isso não quer dizer nada, né? E a gente tem que caminhar, claro, para o futuro. E é isso que a gente está tentando ajudar, né, as empresas a se posicionarem e estabelecer essa jornada, tá bom? Vamos lá, Kleber. Aqui eu trago rapidamente três conceitos de transformação digital para mostrar que muitas vezes e muita gente confunde transformação digital com tecnologia, tá? Acha que basta implementar tecnologia, trocar um ERP, e aqui a gente traz alguns conceitos, os três a gente vai ver que não é só isso, tecnologia faz parte da jornada, tá? O que a gente está tentando mostrar é que é muito mais importante cultura, processos e pessoas, comportamento, tá? Essa é uma definição de David Rogers. Pode passar, Kleber. A próxima, mesma coisa, né? As mudanças do seu negócio não devem ser pautadas pela tecnologia em si, mas mudanças comportamentais, né, de clientes, potenciais clientes e pessoas que estão engajadas no seu processo, né? E mais uma, na mesma linha, né? A transformação digital é uma estratégia usada pelas empresas para adotar não somente tecnologia de ponta a ponta, né, mas reestruturação de processo, mudança cultural de forma integral e sempre, de novo, com pessoas no centro do contexto. E aqui, rapidamente, para a gente entender, né, como é que a gente está... Isso eu trago, assim, por experiência própria, né? Tanto você se relacionar, você vê cliente, você vê parceiros, você vê empresas por onde você passou, né, por onde eu passei. Então, geralmente, era isso que a gente tinha até então, né? 2020 eu considero um divisor de águas aí para a gente, né? No mundo corporativo, nos negócios, no mercado, né? Até então, a gente não tinha uma pressão, a gente sabia que tinha que evoluir, né, projetos digitais, mas vai empurrando com a barriga, deixa na gaveta, deixa para o ano que vem, o budget não vai dar, né, medo dessa transformação digital que ninguém sabe, a gente não tem condições de investir nisso, né, vai deixando, medo da mudança, deixa para amanhã, né, vamos continuar no presencial, sempre funcionou, vou lá no meu cliente, aperto a mão dele, sempre funcionou, não tem nada que vai fazer mudar isso, né, e sempre ganhamos dinheiro assim, para que mudar, né, isso é o tipo de pensamento comum que a gente viu aí na história, né? Vários e vários cases aí de empresas que quebraram e deixaram de evoluir por conta desse pensamento. Acho que ali você colocou um ponto ali que me chamou muito a atenção, Paulo. Medo da mudança, né? E isso é um ponto assim que nós fizemos uma pesquisa envolvendo um grande número de empregados, de funcionários, né, ou de pessoas, né, seja lá como cada um queira chamar. Eu gosto de chamar de pessoas, eu não tenho mais muito utilizado esse termo de colaboradores, empregados, funcionários. Eu tenho gostado muito do termo pessoas. E as pessoas, elas colocaram que um dos pontos principais foi o medo. Elas ficam com medo do desconhecido, né? E aí um grande desafio de trabalhar a gestão de mudança é exatamente esse ponto que você colocou. Como a gente pode trabalhar a gestão de mudança nos dias de hoje, sem nós mesmos, que somos condutores das mudanças, não sabemos como será a mudança na próxima semana, né? A gente que está conduzindo a mudança, por exemplo, eu estou à frente do projeto, lógico, tem um grupo grande de pessoas, né? Mas eu estou
facilitando ali, né, esse trabalho. E aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam, Silvio, como que vai ser daqui 3 meses? Onde nós estaremos? Né? E eu falo, não sei. E aí as pessoas falam, poxa, mas como assim? Se você não sabe, você está na frente de tudo aí, discutindo, você não sabe? Agora eu estou com medo. Né? E esse é um dos grandes desafios que a gente está buscando enfrentar. Não sabemos ainda também como enfrentar. Tá? A gente desconfia que um dos caminhos é conversar muito. Né? Conversar muito. Mas a gente também não sabe se é só isso. Para fazer mudança. Parar de adiar, né? Chega de adiar, vamos começar. Né? Quanto mais você adia, posterga, vai empurrando, né? Então tem que começar. Tem que começar. Ok, Kleber, vamos lá ver então como é que a gente está vendo hoje, né? Que a gente está vendo agora, né? 2020 para frente, o que a gente vê, o que a gente está ouvindo, o que a gente, né? As pesquisas, as empresas colocando, né? A sede por mudança, essa corrida louca agora, todo mundo quer inovar, todo mundo quer correr para conhecer como é que é isso, né? Retoma os projetos digitais, tira da gaveta, agora vai, aprova orçamento, aprova budget, mas como que a gente vai fazer, como é que vai capacitar, quem que vai ajudar a gente, ninguém conhece, vamos atrás de alguém que possa ajudar, né? É isso que a gente está ouvindo, transformação agora, cultura ágil agora, de qualquer jeito, vamos colocar, e aí também resolve-se ouvir o cliente, né? Está todo mundo preocupado com o cliente, coisa que a gente sempre ouviu, que isso é uma mandatório, né? É uma lei, né? Mas muitas empresas não ouviam o cliente, faziam simplesmente evoluções por capricho próprio, para você agradar, né? Eventualmente buscar uma promoção própria, agradar teu diretor, agradar teu upline, agradar jogo político dentro da empresa, e esquecia de olhar o cliente, esquecia de olhar o negócio lá na frente, se vai aumentar geração de receita, geração de nota fiscal. Então, essa preocupação da cultura, né, agora está muito forte, a gente tem que ter essa cultura, né, deixar de lado, né, o que não seja interesse para atender e melhorar a vida das pessoas, a vida do seu cliente na ponta, e geração de receita, geração de aumento de nota fiscal. Basicamente é isso que agora está todo mundo, né? Quem perdeu o negócio tem que transformar, quem não perdeu está se transformando para evitar, né, o prejuízo maior. E muitas que a gente viu que já tinham essa mentalidade, esse comportamento, né, esse pensamento digital, explodindo aí, né, com esse momento de 2020 que a gente vê. O Custom Center, né? Trazer o cliente para o centro. Né? Customer Center. Customer Center, né? Trazer o cliente para o centro. Eu brinco que só o Steve Jobs, falecido Steve Jobs, era o único que não precisava fazer Customer Center. Porque ele subia no palco e ele falava, eu sei o que vocês precisam. Para mim é o único. E que já, infelizmente, faleceu. Então, todos nós temos que trazer o cliente. E um termo que eu tenho ouvido muito, né? Agora todo mundo só se fala em Customer Success, né? Não é mais SAC, né? Não é setor de atendimento ao cliente, Customer Success. Então, finalmente, né? As empresas estão percebendo, estão transformando, né? E até muda-se o nome das áreas para atender, facilitar e aumentar o sucesso do cliente. Eu acho que esse é o grande mudança de mindset, mudança de cultura, mudança que as pessoas têm que fazer, né, no centro, do centro para fora. Ô Paulo, eu vou quebrar o protocolo. Perdão, Silvio, eu vou quebrar o protocolo. Eu falei que eu não ia falar, mas tá tão bacana a interação. É extremamente importante deixar o cliente no centro, e é importante também olhar o cliente do cliente que está no centro. Porque o cliente que está no centro, ele tem toda uma organização, uma estrutura para atender um outro cliente. Então, esse horizonte dentro dessa visão faz com que você crie uma cadeia muito saudável. Você minimiza o impacto do teu cliente, você se coloca dentro de uma empatia, dentro dessa relação que ele vive para que ele seja melhor para o cliente dele, né? Eu acho isso também muito bacana, né? O cliente é o foco, mas
E aí ele, como foco, a gente vai entender o ecossistema dele, quem é o cliente dele, qual é a proposta dele, o propósito e etc. Exatamente. Olhar toda a cadeia de valor, né? Tem que olhar toda e conectar essa cadeia de valor ponta a ponta, né? Fim a fim, né? É isso aí. Porque realmente é isso. A gente viu muito aqui na pandemia como que acontece quando uma cadeia de valor que não tem comunicação quebra, e aí quebra toda a outra rede de cadeia de valor, né? Então a gente viu muita empresa aí grande quebrando, pequena também quebrando, porque a cadeia de valor não tinha uma comunicação. E tantas outras que está mantendo sua cadeia de valor toda completa, porque está enxergando todo mundo como sendo importante para entregar para cada um com o seu cliente, né? É isso aí. É isso aí. Exatamente. Muito bom. Bom, né? E exatamente de encontro com o que a gente está falando, né? A gente ilustra aqui a pirâmide da transformação, né? Nada mais é que empresa, organização, processo, tecnologia. E, de novo, né? A gente vai ser bastante empático aqui, a gente vai cansar de falar pessoas no centro, né? A gente tem que considerar que as pessoas fazem parte do processo, né? Então, a gente não pode, já foi o tempo que a gente ouvia falar e deixar essa dúvida que a tecnologia, que a transformação vai tirar o trabalho das pessoas. Muito pelo contrário, você tem que habilitar, você tem que capacitar, você tem que empoderar as pessoas, porque sem elas a gente não consegue fazer a transformação. Você tem que conseguir fazer com que elas entendam, né, que a tecnologia, que essa transformação vai mudar a rotina de trabalho dela, vai ajudar. Então ela tem que aprender a conviver com o novo, aprender a conviver com a transformação, entendeu? Então, é assim que a gente vê, e muitas vezes você vê um processo de transformação começando, né, sem as pessoas no centro, sem se preocupar com isso, deixando, né, relevando aí a capacitação, o empoderamento, a habilitação das pessoas. E a hora que chega lá na frente, as pessoas, os envolvidos não compram a ideia, não adotam, não aprendem, não entendem, e aí o projeto é fadado ao fracasso, né? Muitas vezes a gente vê isso. Então, de novo, pessoas capacitadas, habilitadas e empoderadas, eu acredito, por tudo isso que a gente está falando aqui, que é o principal ponto, né, de toda essa pirâmide. Aí eu trago um caso de aprendizado, viu, Paulo? Porque muitas vezes a gente fala muito do sucesso, né? Estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Aqui eu trago uma experiência para quem estiver assistindo, talvez não errar, como a gente errou. A gente teve uma iniciativa inicial de transformação digital, mas como o pessoal fala, a gente não convidou os gregos, né? Os gregos que falam, é isso? Não chamamos russos, né? Não chamamos os russos. Não combinou, era segredo, né? Era segredo. Não era para saber. Era segredo. E essa foi a falha da primeira iniciativa de transformação digital. Agora, essa nova iniciativa, que foi começada aí finalzinho do ano passado, a gente já traçou uma cadeia de todas as pessoas que têm que ser aqui envolvidas e qual é o momento elas serão envolvidas. Mas elas estão sendo comunicadas do processo. Elas estão sendo comunicadas do que está acontecendo, né? E serão chamadas para exercer o seu papel no momento necessário. Então, isso já está diminuindo, foi um aprendizado, sabe? Que doeu bastante, mas valeu a pena. Tem um preço, né? Tem um preço. Lição aprendida, e esse é o caminho, exatamente esse é o caminho que você está colocando. De novo, né? Fazendo comportamento, pensamento digital, só para comparar como é que a gente enxergava as empresas, né? Eu digo até que é o comportamento do século passado, do século XX, né? Essa primeira empresa tradicional, dessa parte de cima aí, eu chamo de século XX, né? Onde as pessoas, os colegas, os colaboradores eram presos, os departamentos das empresas presos a papéis, a burocracia,
a costumes tradicionais, né? Aquilo tudo que a gente já falou lá, evitar mudança. Sempre foi assim, por que a gente vai mudar? Tem alguma coisa falando de digital aí, deixa aqui de lado, qualquer hora a gente vai ouvir falar disso aí, a gente vai atrás, né? Então, hoje, comportamento, pensamento digital é aqui no centro, né? O centro, isso tem que estar no centro da atenção, isso tem que estar alinhado, a estratégia da empresa, processo, pessoas, né? E aqui a pessoa, o cliente, seja ela o colaborador, o cliente, no centro, com os recursos de tecnologia que a gente vai possibilitar a chegar e concluir essa jornada. Eu digo até que não é nenhuma jornada com começo, meio e fim. Eu gosto de falar que é um movimento. Você começa esse movimento de transformação e isso só evolui. Vai evoluindo, evoluindo e não acaba mais. Não é uma jornada, simplesmente. É um movimento inteiro, né? E se não for dessa maneira, dificilmente a gente vai chegar lá. Eu também falei que não ia comentar, mas naquela nossa conversa, quando você fala do pensamento digital, você pode ter um pensamento novo num corpo velho, ou você pode ter um pensamento velho num corpo novo, né? A realidade diz isso pra gente, né? A terceira idade se conectando, tudo aquilo que era uma baita resistência de pegar celular, tablet, etc., mas levando isso para o mundo das organizações. E ao inverso, tem muita organização nova, que eu estou dizendo talvez com menos de 15 anos, 20 anos, que ainda é retrógrada em termos de pensamento digital. Eu acho que esse é o mindset, não é uma questão física, é uma questão cultural, né? E essa é a barreira cultural quando você diz, é começar um movimento para que você possa errar rápido, corrigir rápido e seguir. Para isso você tem que ter as medições, os nortes, conhecer o teu processo, etc, etc. A gente falou bacana Exatamente. Disso, né? Quando a gente falou foi muito bacana e esse slide retrata bem isso, né? Tem um motivo disso estar no centro, né? Exatamente. Eu vejo que assim a questão que dos processos está muito ligado com isso, porque exatamente se a pessoa não tiver um pensamento digital, ela vai pegar o que ela precisa mudar e ela não vai fazer ela vai fazer uma digitalização, né? Ela vai transformar o negócio que era ruim no mundo analógico e vai continuar sendo ruim no mundo digital. E vai falar, né? Então ela não está trabalhando com pensamento digital, ela está trabalhando com o pensamento da digitalização, que é o que eu vejo muito acontecer, né? É isso aí. Então, bem lembrado. A digitalização de um processo, né, tirar do papel e transformar aquilo num formulário digital, não é uma transformação digital, né? Isso faz parte do processo, é uma digitalização de um componente ali específico, não é o todo, né? Bem colocado. Isso aí. Vamos lá, Kleber. Bom, rapidamente aqui, talvez alguns não conheçam ainda, é uma das metodologias ágeis, né, que é a mais utilizada, que é a Scrum, né? Aqui é só para a gente representar aí bem sinteticamente, né, quais são as práticas do Scrum, que é uma dos processos que a gente adota e que transforma, né, o nosso dia a dia e que agiliza a maneira de você entregar um projeto, ou parte do seu projeto, você particionar quando você tem uma entrega muito grande. Então o Scrum favorece muito nisso, para você ter entregas mais rápidas, né? E aqui a gente tem os papéis, cerimônias e artefatos, que é uma coisa muito enxuta, né? De você olhar, para quem conhece lá atrás o PMBOK, que era uma cartilha gigantesca, né? Que você tinha um modelo cascata, waterfall, com uma entrega muito grande lá no final, e muitas vezes você errava, né? Porque você ia mostrar, só ia ter noção da entrega lá no final, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos. E aqui no modelo Scrum, justamente, é essa a grande diferença. Você pode visualizar muito antes de uma grande entrega. Você vai particionando, você vai criando sprints, né? E dentro das sprints você cria histórias, que são requisitos, que no passado a gente chamava de requisitos, né? Você tinha um analista de requisitos, hoje a gente tem o PO, que é o Product Owner, né? Que aqui tem entre os papéis, os 3 principais papéis, Product Owner, o Scrum Master, que é o líder técnico ali, pessoal de desenvolvimento, e a equipe propriamente dita de desenvolvimento, né? As cerimônias e os artefatos, e a esteira de entrega aqui ao lado, né? Padrão do Scrum, e um gráfico de acompanhamento das sprints, que ajuda muito você a acompanhar o seu planejado versus o realizado. Forecast
versus o actual, né? Então, a linha vermelha é o seu planejado, quando está abaixo aqui você está à frente do seu planejado, se você tiver com a linha verde ali acima da vermelha, você está atrasado, né? Você está devendo aí, você tem que acelerar o teu passo. Então, né, dentro de falando de processo, o Scrum ajuda muito nessa jornada, nesse teu movimento de transformação. Quer completar sobre alguma coisa da experiência que vocês têm? Você falou de sprint, né? Então, é verdade, sim. Eu não acreditava muito não, sabia? Tá vendo aí? Melhor depoimento do que esse não dá, né, Paulo? Nada como ouvir quem tinha suspeita e provou e viu que funciona, né? Eu não tenho muito a falar disso. Eu só posso falar isso, que eu não acreditava e agora nem meu superintendente acreditava. Mas deixa eu dar um pitaco, Silvio. Eu acredito que tem muita mão de quem conduz, de quem sabe o que está fazendo. Tem muita mão da experiência aí dentro do contexto, porque eu estava conversando com o Paulo, né? Essas metodologias, elas vêm auxiliar todo o processo, e são metodologias que, apesar de estarem sendo expostas agora, são metodologias que têm uma base muito profunda. Eu estava conversando isso com o Paulo, né? Então, assim, quando você tem pessoas que têm uma base, que entende qual é o resultado que se espera ter, a condução fica muito leve. Agora, quando você tem isso como um consumo teórico superficial, a prática também fica superficial. E aí é muito comum ter o abandono de um método no meio do processo de implantação, porque quem conduz não tem essa experiência para poder levar você até o final. Muito bem colocado. É verdade. Exatamente isso. Aqui, o que eu posso complementar? Eu trabalhei muito com o método PMBOK e Waterfall lá nos anos 2000, né? Eu trabalhei muito com gestão de projeto. Depois, na IBM, eu acabei conhecendo o Scrum em 2011. Eu fui alocado num projeto global da IBM, onde tinha equipes remotas. Era um projeto totalmente remoto naquela época, já tinha home office. Então, eu tinha testers e devs na China, 4 chineses, 3 americanos, arquiteto, um PO e um líder, alguma coisa, 3 americanos, 4 chineses, 2 brasileiros. E eu entrei para ser o Scrum Master, não conhecia nada de Scrum, caí tudo em inglês, fui alocado, falei, não, legal, vamos enfrentar. A minha chefe, a minha upline ficava no Rio, eu tinha 2 brasileiros que desenvolviam Lotus Notes, 4 chineses e 3 americanos. E essa Scrum Master, essa Daily Scrum, que é uma das cerimônias, que é a reunião diária para você acompanhar o andamento do projeto, acontecia todos os dias às 9h30 da manhã. Então, era chat meeting, né? Tudo em inglês, chamava os chineses, tal, o americano, passava a cerimônia, o que aconteceu, o que vocês fizeram ontem, cada um passava, o que você vai fazer hoje, ok, tem algum impedimento para a gente seguir para amanhã, e passava um por um, todos os dias, 9h30, era sagrado. E aí tinha uma ferramenta da Rational, RTC, Rational Team Concert, que funcionava muito bem. E como foi minha primeira experiência, eu fiquei muito impressionado de ver como que funcionava tudo bem. Eu falei, mas não tem conflito aqui, não tem atraso. E era um projeto de 2 anos. Falei, como um projeto de 2 anos? E era uma ferramenta interna para a IBM. E isso me deixou muito curioso. Foi um projeto de 2 anos, fazendo Scrum, não tem problema. Todas as entregas aconteciam em 3 semanas. Então, a cada sprint de 3 semanas. Aí eles pegavam todas essas cerimônias. E eu fui o Scrum Master nesse projeto durante 6 meses. Foi a minha primeira experiência com o Scrum e foi muito boa. Depois disso, eu tive outras experiências. Não vou dizer para vocês que sempre funciona redondinho assim, né? A gente tem que ser muito transparente, nem sempre é redondinho, depende muito do time, depende muito do PO que demanda, que define o que ele quer, essa fase de backlog, né? Aí o time também tem que ser um time muito afinado, o time técnico que vai desenvolver isso. Assim como o método tradicional também dá muito desvio, dá muito conflito, dá muito atraso, né? E muitas vezes não atende. O Scrum também, se você não tiver times muito bem alinhados e conhecendo o que você tem que fazer, você vai ter desvio, né? Não é porque a metodologia é ágil que sempre você vai ter 100% de acerto, né? Ela tem uma série de vantagens, é claro, mas tem o seu lado de gestor também, que você tem que olhar, né? Trabalhar ali com gerente de produto eu como head de engenharia de software eu tenho vários times de Scrum trabalhando, então eu tenho que ter
essa antena ligada, né? Se o Scrum Master está identificando um impedimento grande, se o PO está identificando problemas grandes, senão você não vai ter metodologia ágil que vai 100% ser assertivo sempre, tá? É mais um depoimento de experiência que é verdade. É legal para ouvir. Eu acho que o Scrum, ele tem a base, né, naqueles 12 princípios e 4 valores, né? Não vou lembrar de cabeça aqui, mas isso aí, ele é muito humano, né? Os princípios e os valores, ele é muito humano. Eu também trabalhei um bom tempo, tive formação em PMBOK, e eu sempre fui crítico, apesar de eu estudar e praticar o PMBOK. Eu era crítico porque eu não enxergava humano dentro do PMBOK. Eu enxergava muito bem o processo, a condução processual era lindo, e é lindo, né, e funciona muito bem. Mas a parte humano, da pessoa, eu sentia falta, né? O processo de comunicação, ele não era igual aqui. Aqui, o processo é muito simples, qualquer pessoa vai saber, até a pessoa que não é tão letrada. Porque qual que é a comunicação no Scrum? Você quer conversar com alguém? Tira a bunda da cadeira e vai lá e fala com a pessoa. É bem assim, simples, né? Ou agora, no mundo virtual, passa a mão no telefone e faz uma ligação aí de qualquer ferramenta virtual e fala com a pessoa. É muito simples. Agora, tem alguns outros processos, como é que é? Você quer falar com a pessoa? Você pega um template, aí você redige lá tudo que você quer, né? Passa para a pessoa o template assinado, a pessoa vai ler, vai responder e te devolve assinado. Mas antes teve uma reunião com 20 pessoas, né? 20 pessoas na sala, uma reunião com uma semana de antecedência. Mas abre uma pauta lá no controle de mudança lá. Né? Isso. Exatamente. Mas já que a gente está falando da prática, esse exemplo que o Silvio trouxe, que o Paulo complementou, é o que a gente fala de processo analisado como resultado. Quando você faz os protocolos, quando você cria os templates, quando você envolve pessoas que eventualmente não fazem diretamente parte do processo, você está preocupado com o meio e você não está preocupado com o resultado. Quando o cara vai se comunicar com o outro, ele está sentado ali, ele está protocolando todo o processo de comunicação e seguindo a cartilha, ele não está preocupado com o resultado. Agora, quando ele levanta da cadeira e vai resolver o problema, aí ele está preocupado com o resultado. Aí ele sabe que aquela ação dele vai gerar um encadeamento positivo para se chegar no resultado. Então essa mudança, esse mindset de foco no resultado, e é o que a gente fala do processo analisado como resultado, é você realmente observar quais são as ações que, se somadas, geram o resultado que você quer. Aquilo que não está ligado nesse processo, descarta. Que é o princípio de você buscar, pela análise das suas atividades, atingir o objetivo. Se você está fazendo muita coisa que não gera aquele resultado, descarta. E quando você tem um escopo menor, isso fica mais evidente. Quantas pessoas colocam problemas que não são necessariamente para elas problemas, mas que a hora que ela vai ver não gera o resultado. Ela fez muita coisa, mas produziu pouco. Exatamente, e você falou, quanto mais cedo você identificar isso, melhor. Você não pode identificar isso lá na frente, né? Você tem que ter praticando aqui a metodologia, você identifica muito mais cedo. Isso aí. Ô Kleber, 6h23, como é que a gente está de tempo aí? Quanto tempo eu acho que a gente pode ir mais uns 5 minutos, e aí depois a gente avança mais 5, vai até umas 6h38, 6h40, eu acho que dá, tranquilinho. Tá bom, então aqui eu quero trazer como um case, né, que eu tenho, uma das minhas últimas experiências dentro da IOB, falar um pouquinho de tecnologia e falar um pouquinho de API, tá? Isso não é uma tecnologia tão nova, mas está crescendo muito agora, ainda tem em função de Open Bank, né? Muitos estão ouvindo falar de Open Bank, os bancos se conectando, os bancos se falando, e o API essa tecnologia está por trás disso. Então, vou esgotar mais 5 minutos aqui para falar um pouquinho de tecnologia, para fechar o quê? Fechar a ideia. A gente tem processo, a gente tem pessoas engajadas, que a gente já falou, a gente consegue trazer a tecnologia, implantar e dar a inovação e trazer a transformação. Né? O meu desafio qual que era? Então, a gente tem lá quase 20 produtos digitais,
e eu tinha que transformar esses produtos, né, com inovação, mudar a arquitetura, olhar o que o mercado tem e implementar nesses produtos digitais de conteúdo que a gente tem lá dentro, tá? Então, uma das ideias foi trazer API, né? A API nada mais é que, ao pé da letra, Application Programming Interface, né? Uma interface de programação de aplicações. Ela possibilita você conectar, né, de maneira online, dois softwares, dois sistemas, ou dois legados, seja o legado, seja ERP, seja o seu software da operação, enfim. Então, a gente tem uma plataforma de conteúdo, a gente teve essa ideia eu puxei muito isso, né? Mas com pensamento em Canvas, eu desenhei um Canvas, falei, vamos pensar em API, primeiramente usando internamente nos produtos, e depois a gente pode pensar num e-commerce de API. Esse é o meu próximo passo, é uma ideia que eu tenho, a gente poder vender API, ou seja, vender dados, né? A gente está dando um passo aí muito à frente, você tem uma base de dados muito grande, você é capaz de vender dados e não só usar para o seu consumo interno dos seus produtos, tá? Pode avançar, Kleber. Aqui eu tenho, basicamente, né, das plataformas que a gente tem, no IOB, a Gestor Fiscal. A gente reescreveu esse produto agora no começo desse ano, trazendo essa ideia de API, né? Então, ele é um padrão REST, que é um padrão que o mercado reconhece. Antes tinha outro padrão, um SOAP, mas não é tão utilizado mais. Então, aqui é um padrão de definição de layout, né? Vou procurar ser o menos técnico possível, tá? Para quem não conhece, não é da área, possa entender. Então, nada mais é que um padrão, como se você criasse, né? Você tem um cabo de energia elétrica, você tem a sua tomada, se conecta na tomada, você recebe energia elétrica, né? Aqui é a mesma coisa, você tem o seu padrão de conexão, a hora que você conecta os dois softwares, você trafega dados, né? Então, isso é combinado previamente, o tipo de dado que você quer, você define seguindo esse padrão. Então, a IOB tem um padrão de API dela, né? Então, o cliente que deseja usar e conectar, claro, ele tem que ter um lado de desenvolvimento do lado dele, né? Ou contratar uma software house, alguém que faça isso para ele. Se a empresa não tem uma área de desenvolvimento especificamente. Mas se você conectou, entendeu o que a minha API fala e trafega de dados, você constrói do seu lado e a gente conecta isso e ele trafega de forma online. Então, o gestor fiscal é uma plataforma de conteúdo, né, de alíquotas. Ele possibilita o mapeamento e monitoramento de todas as suas alíquotas do seu negócio, né? Ela tem alertas de quando uma alíquota muda, você também recebe esse alerta. Então, ele faz todo o mapeamento da sua tributação do seu negócio, tá? E aí, isso entra tudo que a gente tem de impostos, tá? IPI, PIS, COFINS, ICMS, estado por estado, é uma coisa absurda, uma coisa louca de tamanho de base de dados, né? Então, se o cara não quer usar, se o cliente não quer usar a API, simplesmente ele sobe manualmente, faz upload de planilha XLS, dos seus XMLs, ele faz upload na plataforma e ele faz o mapeamento naturalmente. Mas se você tem um ERP, você não quer ter esse trabalho manual de ficar fazendo uploads, você conecta a API e isso fica transparente de forma online, você recebe lá no seu software de gestão, lá, por exemplo, o TOTOS da vida, um TOTOS ou qualquer outro, seu legado, pode ser seu legado mesmo, e você tem essa troca de dados, né, e você tem esse mapeamento online no teu sistema, no seu lado. Então, eu trouxe isso só mais para exemplificar que foi uma inovação, né, em cima de produto digital que a gente já tinha, e a gente está transformando todos os produtos da IOB com essa arquitetura, com essa tecnologia, trafegando com APIs internamente, e também o próximo passo é expor, né, e poder comercializar eventualmente alguma API. A gente montaria um portal de e-commerce ofertando APIs, e isso pode ser comercializado de forma pré-fixada ou pós-fixada. Você cria pacotes, né, de consumo, ou você faz por billing, né, por requisições, como uma conta de celular. Então, você vê quantas requisições você usou no mês, define um preço de requisição, você vai ter sua conta lá no final do mês desse consumo de APIs. Nada mais é vender dados. Então, eu trouxe para exemplificar aqui um modo de evolução em tecnologia. E aí, Paulo, e aí é bacana, porque eu sei que você já está indo para o final e eu já vou aproveitar esse gancho, porque a API é uma forma muito boa, e para quem está assistindo a gente, né, trazendo isso para um mundo
de negócios, né? A API possibilita as empresas, os diretores, os donos, os gestores a tomarem algumas decisões para alcançarem os seus resultados sem grandes investimentos tecnológicos, sem que você tenha obrigatoriamente que trocar tudo, né? Então você pode, uma vez traçado o teu objetivo, melhorando os teus processos, você pode ir conectando essas fontes tecnológicas para você chegar no teu resultado. O mundo tende a ser voltado para a API, o mundo de tecnologia, né? As startups buscam resolver um problema e da melhor forma, e quando você conecta várias soluções, e aí não tendo os problemas do passado, né, que você colocou lá na década de 90, de ter um servidor, de ter um gestor de software, cada um com uma plataforma. Hoje em dia você faz pelo modelo de nuvem, pelo modelo de SaaS, como o modelo Netflix, quem está assistindo, né, que desconhece tudo isso, eu consumo o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Se eu olho para a direita e eu vejo que tem uma outra tecnologia melhor, que se adequa naquele momento que eu estou da minha empresa, do meu processo, eu me conecto com ela. Então esses processos de API, em resumo, para mim elas também trazem essa outra visão, né? Que eu estou no mundo ágil, estou no mundo colaborativo, estou no mundo numa troca de informação e tem muita gente pensando, muita gente boa, pensando em boas soluções para resolver problemas complexos. Agora, quem resolve um probleminha complexo dificilmente vai pensar em todos os outros problemas. Não existem mais essas grandes corporações que têm um único, né, software, uma única tecnologia para resolver. Não é isso? É um ecossistema, né? Trabalhando junto. O que eu acho mais legal... Aí é o pensamento digital, né? Que uma coisa que me irrita profundamente, e muitos bancos ainda têm isso, processou um DOC, leva 2 dias para cair na conta, bateu um cheque, 3 dias para compensar, acabou isso aí. Open Bank acabou, você vai ver, vai entrar a conexão, o processamento online, isso aqui o API possibilita, acabou, é online, bateu, está na mão. Então, é um novo mundo. Não tem mais esse negócio de processamento noturno, só daqui 2 dias. Que hoje o processamento, nesse exemplo que você deu, pode estar ligado ao benefício de você ter um tempo de processar um dinheiro e ganhar dinheiro sobre ele, né? Então, assim, o processamento ele é longo, ele é lento, mas porque ele beneficia alguém. Mas é aquilo que você falou, existem processos hoje que eles são imediatos. Sai de um lugar e ele entra em outro. Ele não fica numa nuvem perdida, transitória, né? Não existe isso, né? Mas mesmo o banco ou a instituição que define ter esse ganho, esse gap de tempo para investir o dinheiro, esse pensamento não vai ter futuro no novo modelo que a gente está, no novo modelo que o mundo está falando, o mundo colaborativo, né? De todo mundo ganhar. Né? A relação é ganha-ganha, né? Então, ele pode estar achando que está ganhando, mas eu mesmo não fico satisfeito. Bom, né? Eu sabe, todo mundo já sabe. Você faz um ganhando dinheiro com o nosso. Você faz um TED só das 7 às 5. Que absurdo! Cai todos os servidores à noite, não pode fazer TED à noite. Não cabe, não dá para entender. Não cabe. Aí você, no seu ambiente, no seu momento de trabalho, você está trabalhando, está produzindo, então você tem que parar para fazer o TED, porque à noite, quando você está, né, mais livre, tranquilo, você não pode fazer, porque o banco não funciona. Não pode. É louco, gente, é louco. Vamos lá. Muito bom. E aí, pessoal, só para fechar, tá? Falando de tudo isso aí, isso é uma experiência, eu uso muito esse slide para o meu dia a dia, né? Com a minha equipe. Hoje eu tenho uma equipe de 25 pessoas e isso aqui tem transformado a vida dessa galera, que é pessoal de desenvolvimento, e essa galera, eles querem inovação, né? E aqui, como o Kleber falou, eu não estou falando de grandes investimentos, muitas dessas tecnologias aqui são open source, né? Então, hoje a gente tem um leque de opções no mercado, né? Muita coisa open source, você consegue fazer muita inovação, trazer muita transformação com grande parte das suas soluções open source, né? Então, eu trouxe aqui uma sopa de letrinhas, não vou entrar em cada uma delas, não vai dar tempo, mas basicamente a gente usa tudo isso aqui. Não tudo em um produto só, mas a gente tem diversos produtos, né? Alguns no mundo Java, outros no mundo Microsoft, .NET,
mas a gente está trazendo. Então, a gente tem ambientes aqui para mobile, a gente tem API, a gestão, gerenciamento de API, a gente trabalha com container, Docker, a gente trabalha com microserviços, com Kubernetes, com motor de busca, Elasticsearch, com uma ferramenta poderosíssima, Microsoft Azure, assistente virtual, IBM Watson. Então, uma série de novidades que a gente consegue implementar, transformar os produtos que a gente já tem hoje, claro, respeitando a questão sempre, lembrando, pessoas no centro, processos bem ajustados, bem adequados, né? E você traz a tecnologia para o meio para atender quem? Na ponta, no seu cliente, o cliente do cliente, sempre com esse objetivo, e engajando as pessoas, né? Hoje eu tenho um time muito satisfeito porque a gente quebrou esse receio de vamos implementar, vamos reescrever um produto com uma arquitetura nova, né? Muitas empresas têm medo de mexer naquilo que está funcionando e trazer uma arquitetura nova, trazer uma tecnologia nova e parar tudo. Mas se você faz isso bem estruturado, com testes, com mitigação de risco, uma metodologia, né, segura, assegurando qualidade, eu não tenho medo nenhum. A gente está transformando todos os nossos produtos para esse modelo. Tá? Então, basicamente, é só para ilustrar aqui que é possível, sim, né? E com baixo investimento, porque tem muita ferramenta open source disponível para a gente. Tá certo, pessoal. Muito legal essa oportunidade de estar falando com vocês aqui. Novamente, a pensar, né? A gente está aqui para poder ajudar, capacitar, e a gente fechar esse círculo, assim, e ajudar a sua jornada, o seu movimento de transformação digital, de poder ajudar você a inovar, capacitar design thinking, OKR, que também a gente pode falar em outras oportunidades, e metodologia Scrum, e contando aí novamente com o apoio do Silvio. Eu agradeço novamente, e o convite do Kleber. Muito bom, beleza. Ó, 5 minutos, eu vou soltar a vinheta aqui, a gente já entra nas dicas do especialista, tá bom? Muito bom, então vamos lá. Já está todo mundo vendo aqui as 5 dicas. Paulo, pode puxar aí. Acho que essa é a melhor parte, cara. Toda vez que eu participo de inclusive, Kleber, vou falar. Daqui a pouco eu tenho o curso. Estou estudando. Adivinha do que é o curso à noite, 7 horas até 9h30 da noite. Eita. Comecei essa semana. Inovação e transformação digital. Olha. Então, é uma das coisas que a gente vai falar aqui. A gente não pode parar, né? Parar no tempo. Não. Tem que seguir estudando. Então, vamos lá. Primeira dica: ideia sem execução é uma simples alucinação. Ideia, todo mundo tem, a qualquer momento a gente está cheio de ideias, né? Agora, transformar e botar isso para dentro, né? Colocar, executar, essa é a questão. Então, não adianta só falar, eu estou com uma ideia aqui de transformar, de colocar, de criar um aplicativo assim, criar um negócio, um modelo de negócio, né? Desse formato. Tá bom, legal, show, mas e aí? E para executar isso? Então, ideia sem mão na massa, sem uma estruturação, sem um plano de negócio, sem um plano de desenvolvimento, a alucinação, não vira nada, não tem para onde ir. Certo, Silvio? Com certeza. Tem que tirar a ideia do papel e dar o primeiro passo. Exatamente, por isso que... Não tem jeito. A segunda dica, né, já pegando o gancho, ideia com execução, a certeza de aprendizado e grande chance de sucesso, né? Então, legal, você elenca suas ideias, né? Você tem N ideias, elenca 5, 10 ideias, que às vezes você vai trabalhar 10 para chegar a conseguir sucesso em 3, 4, 2, 5, então você tem que ter um backlog de ideias e ir testando, né? A gente fala muito de errar, testar de novo e vai, né? Tem uma curiosidade, as startups, né? Esse eu fiquei sabendo recentemente, a média, né, das startups pivotam muito. Para quem não sabe, pivotar é mudar, né, e começar de novo, mudar a estratégia e mudar de novo. A média das startups de sucesso para atingir o modelo de negócio exato, elas pivotam em média 5 vezes. Então, 5 vezes elas mudam, né, a sua estratégia para o modelo de negócio até acertar e conseguir sair do outro lado, né? Então, é só para ilustrar aí essa segunda dica. Terceira dica, né? Eu adiantei aqui a questão de aprender,
né? Aprender, desaprender, reaprender. A gente sai da faculdade, né? Todo mundo, né, acha que ficou lá 3, 4, 5 anos, 6 anos estudando na sua graduação e nunca mais precisa sentar de novo e se aprimorar e pesquisar e reciclar o seu conhecimento. Isso passou, isso era uma ideia do século passado, século XX, acabou isso aí. Você achar que você terminou a graduação, faz ali uma pós-graduação e acabou ali, não. Você vai ser consumido, você vai ser engolido muito rapidamente, né, em questão de pouco tempo, né, você vai ter já seus concorrentes profissionais sabendo muito mais que você. Se você não desaprender, você vai desaprender naturalmente tudo que você aprendeu e você tem que reaprender. Se você não reaprender, você vai parar no tempo e você vai ser engolido, você vai ficar para trás, né? E aí emenda com esse termo que a gente está ouvindo muito, o que é o lifelong learning, né? É você estudar continuamente, sem parar. Então é aquilo que eu falei, não é uma jornada, é um movimento, você começa e não para mais. Então você tem que estar constantemente buscando novidades, entendendo os conceitos, aplicando, né? Vai buscar e aplica para o seu dia a dia, né? Vai buscar aquilo que te move, que te movimenta, que te incentiva, te motiva, entender quais são os conceitos que a gente tem e aplica no seu dia a dia. Terminou esse? Ontem, Paulo, complementando, ontem eu fiz um curso, liderança exponencial, né? Porque se você quer ter uma empresa exponencial que gera resultado em escala exponencial, você não pode ser um líder tradicional, né? Você não pode pôr para a tua equipe essa visão. Então, eu estava aqui só complementando, estava aqui estudando, fiquei até 2 horas da manhã terminando um curso. Aí minha filha veio dar boa noite para mim aqui, minha filha tem 7 anos. Aí ela veio dar boa noite, aí ela falou, papai, de novo estudando? Até quando você estuda isso daí? Aí ela falou assim, eu vou ter que estudar até quando? Aí eu falei, filha, sempre, a vida toda. Aí ela falou, nossa, mas é muito longe. Eu falei, muito longe. Não, mas aí, né, fala, pô, mas eu não aguento mais, eu cansei de estudar, cara. Assim, a realidade é essa, você não está afim, não está disposto, é o preço que você vai pagar, né? Então, é lifelong learning, isso aí começa e não acaba mais. Para você se reciclar, você vai ficar parado no tempo, né? Então, por mais que você já viu tudo o que aconteceu nos 90, 2000, 2010, não importa, você tem o seu background, você aprendeu, foi legal, mas você tem que entender o momento agora e para onde você vai, como você pode mudar isso, né? Usar a sua experiência e como você vai mudar isso, né? Para acompanhar o mercado e se posicionar. Ok, quarto e muito importante, mindset ágil, né? Muita gente ouve falar, e isso não é modinha, não é balela, isso é muito sério, né? O mindset ágil, se você não tiver, vai entender, vai buscar, vai aprender como funciona, né? E a gente fala, falhar cedo, corrigir rápido e começar logo. Esse é um grande segredo, né? Quando você estabelece uma mudança, você estabelece uma metodologia ágil, e isso passa a fazer parte do seu dia a dia, do seu DNA. Sem isso aqui, você também dificilmente vai chegar do outro lado. E aí, aqui tem eu vou colocar aqui o meu jeito de ver isso, né? Que essa frase é muito bonita, mas ela tem que estar com uma base muito sólida, ela tem que ter uma direção muito boa, porque senão ela pode ir para um nível muito simplista, que banaliza as ações, né? Então, quando nós estamos falando de falhar cedo, mas falhar com estudo, com consciência, com direção, não que você conduz o resultado que você quer por erros que você não se preparou, não teve a competência de estudar, de ir atrás. Então, senão essa frase, para mim, ela vira aquela chancela de desculpa de que eu posso errar, né? Ok, erros acontecem, mas se você não se preparar, esses erros eles não serão evitados. Então, eu gosto de colocar isso, principalmente nós estávamos falando das gerações, né? E nada contra, eu acho que a gente tem que conviver com todos os... E as empresas hoje convivem até com 3 gerações dentro das mesmas estruturas, né? E aí a gente olha para aquele que pensava muito antes de fazer, e aí talvez ele está lá na primeira dica, né? Ele está pensando e não está colocando em prática. E ao mesmo tempo a gente tem aquela geração que está acelerada e não pensa. E aí está nessa pegada de erra, faz.
Eu acho que a gente tem que achar o equilíbrio do 1 e do 4. Exatamente. Exatamente, porque é legal errar porque você aprende, mas aí você aprende em cima de uma base que você teve, que você se preparou, porque aí você vai entender onde você errou para evitar uma nova falha. Isso, inclusive, evita desgastes dentro do processo de comunicação. E aí eu vou introduzir uma pergunta para terminar, o tempo está super apertado, mas é pertinente. Marcelo Mente. Aliás, Paulo, todo mundo aqui está dando parabéns para você, viu? Depois você pega lá no chat, todo mundo está dando os parabéns. A pergunta é, dá os parabéns para o Paulo. Mas o Marcelo Mente pergunta, como podemos conduzir o pessoal a aderir ao processo de mudança sem grandes resistências? E aí a gente está falando da resistência do ponto de vista, eu vou já introduzir aí uma resposta, né? As pessoas ficam com essa resistência à mudança, talvez por não saber como colocar em prática. As pessoas elas entram no processo de mudança muitas vezes empurradas. Então eu diria que o processo de comunicação, que foi o que o Silvio falou, né? Comunicar, deixar claro, estabelecer com eles o vínculo da onde se quer chegar, qual é o resultado que se espera, para que você consiga, com mindset ágil, ir monitorando, indo corrigindo, indo trilhando, isso também faz parte da gestão exponencial para que você possa ter recursos, pessoas disponíveis, orientados para aquele resultado que você espera. Então, uma das formas que eu vejo é ter uma boa comunicação e clareza no resultado que você espera ter. Isso bate de frente com a dica 5, a gestão de pessoas, né, Kleber? Eu acho que eu acabei não falando para você, mas eu sou gestor de pessoas também desde a época da IBM 2008, né? Então, além de conduzir as equipes para fazer a entrega, você tem que fazer a gestão das pessoas. E isso, cara, eu aprendi muito, né? Você aprende muito com as pessoas. E para você engajar, né, um time para mudança, você tem que entender primeiro muito da cultura, né, da geração, como é que ele cara enxerga a empresa, como é que ele está posicionado. Você tem que ter um trabalho meio ali muito peculiar também de gestão de pessoas desse time. Tanto o time de produto que está lá, que para definir o que tem que ser feito, quanto o time de desenvolvimento que vai fazer vai fazer tecnicamente a evolução. E todas as equipes que estão envolvidas no processo. Então, já tive equipes muito ruins, que não saía projeto nenhum, já tive equipes muito boas, hoje tenho equipes muito boas, que trabalham como reloginho. Então, isso é uma identificação e é um engajamento que é muito importante. Se você não tiver isso, você pode ter tudo afinado, todas as metodologias, processos, tecnologia, mas se você não tiver a pessoa, a equipe ali, você tiver uma equipe parcialmente engajada, você não vai conseguir, aquilo vai quebrar, você não vai conseguir cumprir seus compromissos com entrega. Você tem que identificar, entender, né? E quando a equipe não é sua, você tem que ter o jogo de cintura de trabalhar com outro gestor, entender, fazer um trabalho 4 mãos para poder identificar, engajar e trazer essas pessoas. E claro, você tem situações que, mesmo com tudo isso, você vai encontrar pessoas que não estão afim mesmo, né? Aí você tem que tomar decisões mais duras, mas você tem que ajudar, você tem que sentar, ouvir. A pessoa, muitas vezes, não entendeu qual que é a ideia do negócio, para onde a gente está indo, não entendeu. A hora que ela passa a entender, tudo fica mais fácil. Gente, foi excelente. Quando o assunto é bom, quando as pessoas interagem, são boas, focadas no resultado, o tempo passa muito rápido. Só tenho a agradecer, Paulo, Silvio, muito obrigado para pensarem, por trazer conhecimento, muita experiência, trazer a prática, né? A ideia realmente do webinar é essa contribuição do Silvio para acreditar naquilo que é teórico, né? Que aquilo realmente acontece. Prazer, Silvio, obrigado, né? Por essa experiência. E se vocês querem, me permite, claro, palavras finais. Pergunta, eu vou ser bem rápido, tá? Na resposta também, na minha contribuição. 2 coisas que facilitaram a minha vida, né? Primeiro, tenha um mentor. Escolha um mentor dentro da sua organização, né? Segundo, infelizmente, toda essa geração nova que quer ser chefe, esquece, não vai existir mais chefe no planeta, né? Então, o chefe, lógico, vai existir o chefe, vai existir o líder,
Mas o líder, ele não vai ser mais o líder do comando e controle. Ele vai ser o líder que vai ter que sentar lá junto com a equipe e discutir igualdade e ser um líder facilitador, né? Então, eu acho que aí você engaja as pessoas. Excelente. Ajuda, né? Excelente. Perfeito. Então, gente, obrigado. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado a todos que estão assistindo. Nós tivemos muitas pessoas participando. Depois a gente vai refinar todos os comentários e todas as perguntas que por um acaso nós não respondemos. Nós vamos distribuir para o Paulo e para o Silvio para que vocês também possam responder e contribuir para nós. Nós, aí Processo agradece. Obrigado, Paulo, de novo. Obrigado, Silvio. Obrigado, Pensare. Tamo junto, pessoal. Agora já no modelo novo. Um abração. Até mais. Obrigado, Cláudio. Tchau. Obrigado, Paulo. Obrigado, Pensare. Tchau.